Olá, bem-vindos ao terceiro episódio desta série. Hoje vou-vos falar das duas asas da humanidade, da igualdade, da ciência, da religião e da paz universal. O tema central desta terceira parte desta maravilhosa palestra de Abdu'l-Bahá em Filadélfia é a igualdade entre os homens e as mulheres, a unidade da religião e a harmonia entre ciência, fé e aplicação prática na vida para os Bahá'ís. Pretende-se que, quando concluirmos esta série, ela nos traga uma força espiritual renovada, uma beleza e um chamado a todos nós ao serviço, para a contribuição da unidade. Então, nos dois episódios anteriores, acompanhámos Abdu'l-Bahá em Filadélfia no dia 9 de junho de 1912. Vamos fazer uma breve recapitulação. No primeiro episódio, vimos o contexto e procuramos dar o contexto da palestra. Falámos da fé Bahá'í, falámos de Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos, falámos de Abdu'l-Bahá, o centro do convênio da fé Bahá'í, e da missão que ele teve nesta visita de unir o Oriente e o Ocidente. Vimos que Deus é infinito, santificado acima da compreensão humana, e que a mente humana, sendo finita, não pode conter a essência divina. No segundo episódio, entramos na imagem do sol da realidade. Vimos que os manifestantes de Deus são como espelhos perfeitos que refletem a luz divina para a humanidade, para que esta continue a progredir e a desenvolver-se. Falámos de Baha'u'lláh, da unidade da humanidade e da nossa responsabilidade de curar, educar, despertar e servir. E agora eis-nos chegados ao último episódio, ao episódio final. Aqui, Abdu'l-Bahá aproxima essa visão espiritual da vida concreta da sociedade. Sim, porque a unidade não pode ficar apenas nas nuvens. A unidade precisa de descer para a realidade, para a família, para a educação, para a relação entre homens e mulheres, para a ciência, para a religião e para a paz mundial. Caso contrário, a unidade é apenas semântica, é apenas uma frase bonita do calendário. Ela precisa tornar-se efetiva. E todos nós sabemos que o mundo já tem frases bonitas mais do que suficientes, não é? O que verdadeiramente falta são pessoas, gente, a tentar vivê-las antes de querer publicar essas frases. Vejam como seria diferente. Então, vamos falar de algo verdadeiramente importante, a igualdade entre os homens e as mulheres. Abdu'l-Bahá aborda um dos princípios mais revolucionários para o seu tempo, a igualdade entre homens e mulheres. Ele vem afirmar que homens e mulheres são iguais aos olhos de Deus. A diferença que existe na sociedade não vem de uma inferioridade natural da mulher. Vem da falta de educação, da falta de oportunidade e das escassas oportunidades de treino.
Quando a mulher recebe a mesma educação e a mesma oportunidade que o homem, há uma ideia que desaparece e vai desaparecer completamente. É a ideia de inferioridade. E isso é comprovado nos dias que vivemos, quando isto acontece. E então ele usa uma imagem muito poderosa. Ele diz que a humanidade é como uma ave. E as aves têm asas, têm duas asas. Então ele diz que uma asa é a mulher e a outra asa é o homem. Agora reparem, e se uma asa estiver fraca, será que a ave pode voar em plenitude? Dificilmente. Ela até voará. E esta frase continua a ser necessária, porque ainda hoje há sociedades onde a mulher é silenciada. A mulher é alvo de preconceitos, de uma cultura distorcida. Há famílias onde a menina é educada para ser inserida num espaço menor do que a sua alma. Há culturas que consideram a inteligência feminina tolerada, mas não plenamente celebrada. Há comunidades onde se apregoa aos 7 mundos a unidade, mas aquilo que a realidade mostra é que se mantém a desigualdade entre as mulheres e os homens. Abdu'l-Bahá não deixa margem para dúvida. A humanidade só é capaz de voar com as duas asas. E ele vai ainda mais longe. Ele diz que a educação das mulheres é de tal vital e extrema importância porque as mulheres têm o papel de serem mães. E as mães são as primeiras educadoras da humanidade. Mas ele não vai reduzir a mulher à maternidade. Pelo contrário. Abdu'l-Bahá vem mostrar que a educação de uma mulher é mais do que educar uma mulher. É educar gerações futuras. Quando uma menina aprende, uma família ilumina-se. Quando uma mulher é empoderada, se fortalece, as comunidades seguem-se. As comunidades também se erguem e ficam empoderadas. Quando as mulheres participam plenamente na vida social, na vida espiritual, na vida intelectual e administrativa, seja da comunidade, seja da cidade, seja do país, seja da humanidade, a civilização torna-se mais equilibrada. Então, deixo-vos uma imagem para o mundo atual. A imagem das duas asas é tão simples, mas tão pungente e tão viva. E talvez por isso é que ela é tão forte. Ninguém olha para um pássaro com uma asa partida e diz: olha, este pássaro está ótimo. A única coisa que ele precisa é de pensamento positivo. Já viram? Não. Se uma asa está ferida, o voo inteiro fica comprometido. Da mesma forma, uma sociedade que impede a plena participação das mulheres, essa sociedade não está apenas a prejudicar as mulheres. Essa sociedade está a impedir o voo da humanidade inteira. É como tentar enviar um foguete para o espaço
com metade dos motores desligados. Depois a humanidade vem e pergunta: por que não avançamos? E Abdul-Bahá vem trazer essa resposta. Vem trazer essa resposta com ternura, mas com absoluta firmeza. Ele responde: porque vocês ainda não aprenderam a usar as duas asas. Vejam como é tão simples, mas tão verdadeiro a análise da realidade. Então, queridos amigos, a igualdade não é uma moda moderna. A igualdade é uma necessidade espiritual da civilização. E a igualdade é como o caminho para a paz. Abdul-Bahá faz ainda uma afirmação ainda mais profunda. Ele diz que a igualdade entre mulheres e homens, reparem bem, contribuirá para o fim da guerra. Meditem um pouco nisto. Por que será? Porquê? Abdul-Bahá explica-nos. Porque as mães, que são progenitoras e criam os filhos com amor, cuidado, ansiedade, sacrifício, não desejarão entregar os filhos às mortes nos campos de batalha, para serem mutilados ou mortos. A guerra depende de uma cultura que glorifica a violência. Depende de uma educação que exalta a conquista, o domínio, a agressividade, o orgulho nacionalista, a vaidade, a soberba. Mas quando as qualidades tradicionalmente associadas ao cuidado, à proteção da vida, à ternura, à cooperação e à educação forem plenamente organizadas dentro da organização da sociedade, a guerra perderá a sua base moral. Isso não significa que mulheres sejam automaticamente pacíficas e que homens sejam automaticamente violentos. Não é isso que significa. Significa antes que uma humanidade desequilibrada, governada historicamente por uma só asa, as sociedades patriarcais, produziram estruturas de conflito que se geram através do conflito. Quando a paz exige equilíbrio. Exige que as qualidades femininas e masculinas da humanidade sejam harmonizadas. Exige que o poder seja purificado. Purificado por quê? Pelo cuidado. Que a autoridade seja iluminada pela compaixão. E que a força, essa força que existe e que às vezes é preciso ser usada, tem que ser guiada pela justiça. Que a educação substitua a dominação. E agora falamos de outra coisa. Falamos da unidade fundamental da religião, que é outro princípio que Abdul-Bahá apresenta. A unidade essencial da religião. Ele ensina que a realidade é uma, não múltipla. As religiões de Deus, na sua base, todas elas vêm da mesma fonte. Então onde é que surge o problema? O problema surge quando as pessoas se agarram às formas exteriores e esquecem a realidade interior. Rituais, costumes, interpretações, tradições e imitações, todas podem variar.
E quando essas formas se tornam mais importantes do que a verdade espiritual, nasce o conflito. Mas se conseguirmos pôr de lado e deixar de lado as imitações e procurarmos a realidade fundamental, encontramos uma base de acordo. Isto é profundamente atual. Pensem nisto, meus amigos. E é tão atual porque muita gente hoje olha a religião e vê apenas o quê? Divisão. Continuamos a assistir a guerras em nome de Deus. Vê condenações. As religiões veem superioridade, vê medo, vê intolerância. E então Abdu'l-Bahá conclui: talvez fosse melhor viver sem religião. Mas Abdu'l-Bahá mostra outra possibilidade. Ele diz: o problema não é a religião verdadeira. O problema é a religião obscurecida pela imitação, pelo ego, pela superstição e, acima de tudo, pelo poder. A religião verdadeira une. A religião verdadeira educa, eleva, ilumina, cura, expande o coração. A religião verdadeira jamais torna o ser humano mais arrogante. Pelo contrário, a religião verdadeira torna o ser humano mais humilde. Não o torna mais duro, torna-o mais compassivo, mais tolerante, mais compreensivo, mais empático. A verdadeira religião não separa o indivíduo da humanidade. Faz sim com que ele seja capaz de servir à humanidade por amor a Deus. Amigos, talvez possamos dizer assim: a religião verdadeira é como uma lâmpada. Mas às vezes as pessoas lutam, discutem, entram em brigas pela cor do abajur e até se esquecem de acender a luz. Já repararam? Queridos amigos, ciência e religião são duas luzes, não duas inimigas. Por fim, Abdu'l-Bahá fala da harmonia entre ciência e religião. E ele diz que a religião deve resistir à análise da razão. Deve concordar com os factos e com as provas da ciência. Se uma crença religiosa contradiz a razão e a ciência, então não é realidade espiritual, mas sim superstição, imaginação, imitação. Vejam a força deste ensinamento. É absolutamente extraordinário. O mesmo princípio, a religião e a ciência complementam-se. Porque ele não vem, Abdu'l-Bahá, colocar a fé contra a inteligência. Ele não nos vem pedir a nós, seres humanos, que abandonemos o dom da compreensão, o dom da razão, para passarmos unicamente a acreditar. Pelo contrário, Abdu'l-Bahá vem dizer-nos que a verdadeira religião fortalece a ciência. E a verdadeira ciência purifica a religião das superstições.
Hoje, esta mensagem é indispensável neste mundo da inteligência artificial e da aceleração. Vivemos num tempo em que algumas pessoas usam a religião ainda para negar o conhecimento. E outras usam a ciência para negar qualquer tipo de dimensão espiritual da nossa existência. Abdu'l-Bahá vem-nos dizer e vem-nos ensinar e mostrar que a visão Bahá'í é muito mais ampla. A ciência investiga as leis do mundo material. A religião revela o propósito, a ética, o sentido e a orientação espiritual. A ciência sem valores pode tornar-se num instrumento de destruição. A religião sem razão facilmente se torna em superstição. Mas quando juntas ciência e religião, lembram-se do exemplo da ave, são as duas asas da compreensão humana. Uma ilumina o mundo exterior, a outra ilumina o mundo interior. Uma ajuda-nos a conhecer como é que a realidade funciona, como é que as coisas funcionam. A outra ajuda-nos a compreender qual a razão para nós vivermos, o nosso propósito de vida. Para que devemos viver? Podemos imaginar a ciência e a religião. Vejam isto. Vamos imaginar a ciência e a religião como duas pessoas numa cozinha. A ciência sabe exatamente a temperatura do forno, a composição dos ingredientes, a química dos produtos, das massas. A religião pergunta: mas para quem estamos a preparar este pão? Uma sabe o processo. A outra recorda-nos o propósito. Quando as duas conseguem trabalhar juntas, elas são uma fonte de progresso e de alimento à humanidade. Quando querem disputar entre si, queimam o jantar. Queridos amigos, a humanidade é uma só família humana. Depois de falar da unidade de Deus, da unidade dos manifestantes divinos, da humanidade, da igualdade entre homens e mulheres, da unidade das religiões e da harmonia entre ciência e religião, Abdu'l-Bahá aponta para o resultado final. E aí ele diz: a humanidade será capaz de se tornar uma só grande família, um só povo, com a mesma capacidade de receber a generosidade e a educação divinas. Este terceiro episódio ajuda-nos a compreender ainda melhor o coração da palestra. Não se trata apenas de uma esperança bonita. É muito mais do que isso. É uma direção histórica. A humanidade está a ser educada para a unidade. Com sofrimento, sim, é verdade. Com crises, e crises difíceis, de difícil gestão. Sim, é verdade. Com muita resistência, muita força de resistência. Sim, é verdade.
Mas a humanidade está a ser conduzida para uma consciência mais elevada, uma consciência maior. A consciência de que nenhum povo se salva sozinho. Nenhuma religião cumpre o seu propósito quando se isola e se torna dogmática. Nenhuma nação prospera destruindo outra. Nenhum género humano se eleva rebaixando o outro. Nenhuma ciência avança verdadeiramente sem ética, sem valores. Nenhuma fé permanece viva se abandonar a razão. E nenhuma alma encontra paz enquanto for capaz de desprezar outra alma. Então, para os dias de hoje, há uma aplicação prática para os Baha'is e para todos. Mas, para nós Baha'is, esta palestra não é apenas um texto histórico. Para nós Baha'is, esta palestra é uma responsabilidade herdada. Abdu'l-Bahá não falou em Filadélfia apenas para os que estavam sentados naquela igreja. Abdu'l-Bahá falou também para nós. Falou para as nossas comunidades. Falou para as nossas assembleias espirituais. Falou para os nossos grupos de estudo. Falou para as nossas classes de crianças. Falou para os nossos grupos de pré-jovens. Falou para nós quando fazemos as visitas aos lares. Falou para as nossas conversas familiares. E falou-nos para nos guiar e ajudar nas nossas decisões cotidianas. Queridos amigos, a pergunta é: estamos a viver como as folhas de uma só árvore? Estamos a ser capazes de observar e meter a ação para ajudar a tratar o doente? Estamos a trabalhar e a dar de nós em serviço a educação necessária para que o ignorante deixe de ser ignorante? Estamos a conseguir despertar aquilo que ainda está adormecido? Estamos a ser capazes de procurar a realidade ou a defender as imitações? Estamos a promover a igualdade entre as mulheres e os homens de uma forma prática, de uma forma viva, de uma forma verdadeira? Estamos a ser capazes de honrar a ciência e a razão? Estamos realmente a ser espelhos, ainda que pequenos, da luz que recebemos com tanta graça? Queridos amigos, o legado de Abdu'l-Bahá não se preserva apenas citando as suas palavras. Preserva-se vivendo o seu exemplo, conhecendo e vivendo o seu exemplo. Com doçura, mas com firmeza, com justiça, mas com serviço, com humildade, mas com uma visão de humanidade que não cabe nas fronteiras estreitas do preconceito. Deixem-me terminar este episódio referindo que, no fim da palestra, Abdu'l-Bahá oferece uma oração. Uma oração de humildade. Ele reconhece que nós somos fracos, que temos faltas,
precisamos de auxílio, que precisamos de corações iluminados, olhos que sejam capazes de discernir e ouvidos atentos. E talvez seja assim que eu vou terminar também este vídeo. Não com orgulho por pertencer a uma comunidade que fala de unidade, mas com humildade porque ainda preciso de aprender. Todos precisamos de aprender a nos tornarmos verdadeiros instrumentos para a unidade. Vou-vos dizer a oração. Ó Deus, faz de nós construtores de pontes. Onde houver separação, que levemos encontro. Onde houver preconceito, que levemos reconhecimento. Onde houver ignorância, que levemos educação. Onde houver dor, que levemos cuidado. Onde houver medo, que levemos segurança. Que onde houver superstição, que levemos luz. Onde houver conflito, que levemos a lembrança de que somos uma só família. Porque o Oriente e o Ocidente não são apenas lugares no mapa. São símbolos de tudo aquilo que precisa reconciliar-se dentro da humanidade. E talvez dentro de nós. Que o nosso coração se torne um pequeno jardim com muitas flores, com muitas cores, com muitos e diferenciados perfumes, mas com uma só luz, uma só raiz, uma só humanidade. Vou-vos deixar algumas perguntas finais que têm tudo a ver com esta palestra e depois da reflexão que podemos fazer. E estas perguntas servem exatamente para nos guiar nessa reflexão. E então, eu pergunto, que preconceito ainda eu preciso de arrancar do meu próprio coração? Que pessoa eu tenho tratado como estranha quando eu deveria vê-la como uma parte da mesma família humana? A minha fé tem produzido mais amor ou mais julgamento? A minha razão tem iluminado a minha fé ou tem sido usada apenas para que eu possa vencer debates e ter razão? Estarei eu a ajudar a humanidade a voar com duas asas? Ou eu ainda contribuo para alimentar desequilíbrios antigos? E acima de tudo, que pequeno ato de serviço eu posso realizar hoje para tornar a unidade menos abstrata e mais real? Queridos amigos, termino dizendo: a paz universal começa quando deixamos de ver o outro como um estranho e começamos a reconhecê-lo como parte da mesma árvore da vida.
queridos amigos, este foi o meu modesto contributo de algumas palestras que estão inscritas neste maravilhoso livro que é a Promulgação da Paz Universal, que sumarizou e retrata as palestras que Abdu'l-Bahá veio trazer ao Ocidente, nomeadamente na sua visita aos Estados Unidos e ao Canadá. Espero que tenham gostado, que vos tenham feito refletir e partilhem com outros amigos, façam comentários se assim o desejarem e, acima de tudo, que estes ensinamentos possam contribuir para iluminar o vosso coração e transformarmos em ação esta jornada de crescimento em direção à unidade da humanidade. Queridos amigos, despeço-me com carinho e amizade, com um grande abraço e até uma próxima palestra. Um grande abraço.